R$ 2.000. Esse foi o valor que eu gastei para montar a máquina que vocês estão vendo. Não é uma máquina linda de morrer, mas a estética nunca foi minha prioridade. Eu prefiro as coisas funcionais. Afinal, o que adianta ter um gabinete caro, cheio de RGB, fita de LED e tudo mais, se na hora que você vai jogar um game pesado, não consegue nem pegar 60 FPS em Full HD? Bom, eu conheço muita gente assim e que gastou mais que R$ 2.000. E então, eu aceitei o desafio de montar uma máquina para 60 FPS, Full HD e qualidade gráfica alta na maior parte dos games. Missão dada é missão cumprida. Vamos lá! O nosso primeiro componente é o processador. Estamos usando um i5 2500K, que assim como toda a série K, é um processador com multiplicador destravado feito especialmente para overclock. Na minha opinião, esse é um dos melhores CPUs que a Intel já lançou até hoje. É um chip que mesmo surrado por 8 anos de overclock, ainda bate 4.5 GHz com facilidade, ficando aí os mais gastados estáveis na casa de 4.7 e os melhorzinhos ainda conseguindo bater 5 GHz. Hoje o melhor preço que encontrei ele foi no AliExpress. Ele está saindo R$ 205 com 18 centavos. Notem que aqui eu escolhi o e-package como frete, e sempre escolho essa opção porque ela agiliza muito os trâmites no Brasil. São 7 dias úteis contra 40 da encomenda normal, então não vacilem. O frete é de R$ 19 com 71 centavos. Lembrando que em compras abaixo de $100 você fica isento de imposto, e caso seja taxado irregularmente, você pode entrar com recurso. Eu vou deixar um card aqui para o meu vídeo do PC versus Xbox One X, onde eu abordei esse assunto com mais profundidade. Se você quiser comprar esse processador mais perto de casa, eu aconselho dar uma olhada no Mercado Livre. Normalmente lá você vai encontrar os melhorzinhos na faixa de R$ 300. Acima de R$ 350 eu já considero um mau negócio e não aconselho você a comprar. O nosso próximo componente é o cooler. Estamos usando um DeX DX 2011, que é nada mais nada menos que uma cópia genérica do Cooler Master Hyper T4. Ele conta com 4 heat pipes e um fan de 120 mm. Esse é um cooler bem mediano, tendo como principal atrativo o preço. Normalmente você encontra ele no Mercado Livre, com os melhores preços variando entre R$ 78 e R$ 85. Ele está disponível com LED vermelha ou azul, sendo hoje o mais barato R$ 78,99 com R$ 9,90 de frete. Uma alternativa interessante para quem tem gabinete menor é um cooler com fan de 92 mm como o H412R da Cooler Master. O que mais me chama atenção nesse cooler é o sistema de fixação, que é bem melhor que aqueles pinos plásticos vagabundos que o DeX e a maioria dos coolers dessa faixa de preço usam. Hoje você encontra ele na faixa de R$ 108 na Terabyte Shop. Para a placa-mãe, nós estamos usando uma Asus P8Z77VLX. É uma placa-mãe simples que não tem dissipação no VRM, mas pelo menos ela conta com ajuste de tensão manual, ao contrário de algumas que só tem offset. Para fazer overclock em 2500K, ela é perfeitamente adequada. Apenas certifique-se de que seu gabinete tem uma ventilação adequada. Nós encontramos ela no AliExpress por R$ 330 com 12 centavos. Infelizmente não tem a opção de packet aqui, então a minha dica é sempre mandar uma mensagem para os vendedores perguntando se eles podem enviar com o e-packet, que normalmente eles vão fazer isso sem nenhum custo adicional. As placas para overclock de LGA 1155 são extremamente caras no Brasil, então a única outra alternativa que eu consideraria seria o eBay. Então 330 com 12, mais 21,26 de frete. O nosso próximo componente é a memória RAM. Estamos usando dois pens de 4 GB de 1600 MHz da Smart. Essas memórias são dual rank, ou seja, possuem chips nos dois lados. Eu sempre tive uma boa experiência com esses pens. Normalmente eles vêm de máquinas OEM, como Lenovo e afins. A título de curiosidade, os chips equipando esses pens são Samsung D-Die. Eu tenho o hábito de comprar DDR3 no Brasil mesmo, porque mesmo que seja trabalhoso ficar garimpando bem, ainda dá para achar bons negócios. Aqui, por exemplo, eu estou na 14ª página procurando, e isso que eu estou usando meus filtros de preço, normalmente coloco entre 60 e 100 reais. A memória específica que eu estou usando foi comprada um tempo atrás. Eu comprei um lote de 4 memórias de 4 GB e paguei 300 reais. Mas hoje, o melhor negócio que eu consegui achar foram 4 pens de 2 GB por 120 reais com 28,90 de frete. A minha dica para a memória RAM é sempre falar com quem está anunciando antes de comprar, porque normalmente vai ter só um pente anunciado e pode ser que a pessoa tenha mais. Então você pede para ele criar um outro anúncio com todos os pentes que você precisa e economiza no frete. Como o preço das memórias novas está baixando também, pode ser que eu comece a comprar memórias chinesas para testar. Nosso próximo componente é a placa de vídeo. Estamos usando uma RX 580 de 4 GB, que na minha opinião, junto com as 470, 570 e 480, são as placas com melhor custo-benefício no mercado hoje em dia. Graças à mineração, nós temos um excesso de oferta de 580 no mercado de usados. Então provavelmente você vai achar placas em bom estado entre 500 e 700 reais.
Muita gente acha que uma placa que foi usada em mineração é ruim e vai dar problema, mas isso não é verdade. Assim como uma placa usada para games, vai depender muito de como o dono cuidou dela. Eu minerei por 1 ano com esse tipo de placa, e aqui todas rodavam com BIOS modificada para consumir menos energia e o clock menor. Para você ser rentável na mineração, precisa economizar o máximo de energia possível. Eu também usava uma fonte delta de servidor com eficiência Platinum. É claro que nem todo mundo vai ter o mesmo cuidado que eu, mas essas placas são relativamente novas. A RX 580 foi lançada há menos de 2 anos atrás. Você vai achar, inclusive, placa usada ainda na garantia por um bom preço. E o preço bom não se restringe a placas usadas. A Terabyte Shop tem aparecido com excelentes preços na RX 570, que era a minha segunda alternativa para o vídeo, já que ela não fica tão longe da 580 em termos de performance. Hoje nós encontramos 2 modelos da 570, ambos custando R$ 699. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Como nosso objetivo é extrair o máximo de performance pelo menor preço possível, nós vamos usar a 580 do Mercado Livre, que está custando R$ 599 e mais R$ 29,90 de frete. Nosso próximo componente é o HD. Estamos usando um WD Blue de 7200 RPM e 500 GB. Dentro dos drives baratinhos com boa performance, não tem erro, é esse ou o Seagate Barracuda. Rachar um HD decente não é muito difícil. Eu simplesmente coloco os fios de preço entre 70 e 100 reais e procuro por um HD de 500 GB ou os modelos em específico do Seagate Barracuda ou WD Blue. Tome cuidado porque existem muitos HDs estragados sendo vendidos como placa-loja. Fuja também dos WD Green e Seagate Video da vida, eles são muito lentos. O ideal é achar um HD que tenha um screenshot da tela do Crystal Disk Info ou escaneamento de setores do HD Tune. Hoje nós estamos pegando o WD Blue por R$ 100 com frete grátis. O nosso próximo componente é a fonte, o único componente que eu nunca compro usado nas minhas montagens porque não tenho aparelhagem para testar. Para esse setup em específico, eu recomendo 500 watts ou mais. Acabei decidindo nessa Deepcool DA500 depois de ver os testes no site eTechnics. Aqui, a supressão de Ripple dela foi bastante elogiada. Minha dica é sempre procurar testes das fontes que vocês querem comprar e busquem algo de qualidade, já que é ela que vai alimentar todo o seu setup e também proteger a sua máquina de variações de tensão e outros possíveis problemas da rede elétrica. Estamos comprando a fonte na Terabyte Shop por R$ 249, com 15,34 de frete. Com todas as peças, nós somamos um total de R$ 1.807, faltando apenas o gabinete, onde temos diversas opções por menos de R$ 200. O único detalhe é que devemos sempre buscar um gabinete com boa ventilação, principalmente pelo fato de estarmos com overclock. Então, idealmente vamos querer um gabinete com boa tomada de ar e exaustão. Lembrando que o ar frio é mais denso e, portanto, o melhor fazer é utilizar um fã com tomada de ar na parte inferior do gabinete. Eu só não posicionei o meu fã mais embaixo por causa da PSU cover, que iria segurar boa parte do ar ali. Portanto, coloquei ele no meio, onde joga ar frio direto para a placa de vídeo e o cooler do processador. A exaustão ficou imediatamente atrás do cooler do CPU. Muitos gabinetes também possuem aberturas para exaustão e fãs na parte superior, o que é muito bom, mas no meu caso isso não foi necessário, pois como vocês vão ver, as temperaturas ficaram sempre abaixo de 70 graus, tanto no CPU quanto na GPU em todos os testes. Como o gabinete é uma peça grande, eu prefiro comprar localmente para evitar pagar o frete. Acabei comprando ele na FGTech, que é uma loja próxima da minha casa. Ele acabou custando R$ 152 com 15 centavos. Chegamos então a um total de R$ 1.959 com 53 centavos, menos de 2.000. E como o gabinete só vem com um fã de exaustão, você pode ainda se dar o luxo de colocar mais um na tomada de ar e ainda ficar dentro do orçamento. Beleza, mas será que roda os games pesados de hoje em dia 60 FPS em Full HD? Vamos partir para os testes e descobrir. Para deixar a coisa um pouco mais interessante, eu testei a RX 580 também com Ryzen 5 1600, que entre as peças novas tem se mostrado um ótimo custo-benefício. Também testei o 2400G, que é um pouco mais caro, mas por algum motivo as pessoas continuam comprando. Testamos ambos Ryzen com e sem overclock, 3.7 no 1600 e 3.9 no 2400G. O 1600 está com clock menor, porque ele precisa de muita atenção para subir acima disso e acaba fritando quando eu tento renderizar um vídeo. Nosso primeiro game é o Apex Legends. Estamos rodando ele em Full HD do preset baixo com os modelos em alto, que eu acredito ser o preset utilizado para se jogar competitivamente. Medir um game multiplayer é uma tarefa difícil, porque tem muita variação. O método que eu desenvolvi para conseguir consistência foi correr por esse trecho no início do mapa, quando não tem ninguém por perto. Normalmente os primeiros testes ficam um pouco fora da margem de erro, mas eles começam a ficar consistentes com o passar do tempo, normalmente o terceiro passo em diante. Nos resultados, o 2500K com overclock ficou à frente com 120 frames por segundo, seguido pelo Ryzen 5 1600 com overclock, e o 2400G ficou embolado com 2500K em estoque, poucos frames atrás, indicando que esse game não exige muito processador para extrair o máximo da RX 580.
Nosso próximo game é o PUBG. Estamos rodando ele em Full HD, no preset baixo com a distância de visão no alto, que é a configuração utilizada para se jogar competitivamente. Estamos caindo na escola e medindo a performance a partir do momento que encostamos no chão. A gameplay medida teve a duração de 1 minuto e 42 segundos e envolveu 2 kills para simular uma gameplay mais intensa. O modo replay foi utilizado para conseguirmos comparar exatamente o mesmo gameplay em todos os testes. Nos resultados, temos o Ryzen 5 1600 e o 2500K, ambos com overclock, tecnicamente empatados na casa de 86 frames por segundo. Um pouco atrás temos o 2400G com 77.7 frames por segundo. Notem que esse game é bem mais dependente de CPU do que o Apex Legends. No 1% low, chama atenção a estabilidade do processador de 6 núcleos. Nosso próximo game é o CSGO, retornando ao topo como o game de tiro mais jogado na Steam, logo após o PUBG. Estamos rodando ele em Full HD, com o gráfico no baixo e o shader em alto, que é a configuração utilizada para se jogar competitivamente. Para medirmos a performance, estamos utilizando o FPS Benchmark do Workshop, que apesar de ser consistente, tem uma fumaça exagerada que acaba prejudicando o 1% low. Nos resultados, temos o 2500K em primeiro com 299 frames por segundo. Logo atrás, temos o Ryzen 5 1600 com 290 e por último, o 2400G com 270 frames por segundo. Como esse game é leve nos gráficos, a placa de vídeo não é um limitador, e por isso conseguimos ver melhor a enorme diferença que faz o overclock no 2500K, um ganho de 84 frames por segundo. Nosso próximo game é o Metro Exodus. Estamos rodando ele em Full HD, no normal, com a tesselação desligada. Esse benchmark é extremamente pesado em GPU, onde eu não vi diferença alguma com e sem overclock em todos os processadores, até mesmo no 2500K. Mas se vocês observarem bem o teste, vão ver que o 2400G está atrás dos outros dois CPUs. E isso não faz sentido algum porque ele é bem melhor que o 2500K em estoque. Vamos dar uma olhada nos resultados para que eu possa falar mais sobre isso. Aqui podemos ver que tanto o 2500K quanto o Ryzen 5 1600 com e sem overclock ficam dentro da margem de erro, mostrando que não precisa de muito processador para empurrar a RX 580 nesse teste. O problema é que o 2400G é um processador melhor que o 2500K em estoque, tanto em IPC quanto em clock, então eu pensei que eu devia ter errado algo no teste. A única coisa que eu conheço que poderia fazer diferença são as lanes PCI Express, que nessas APUs ficam limitadas em 8, enquanto no CPU são 16. Então, eu peguei uma fita Kapton e isolei os pinos 50 em diante na GPU para tornar ela PCI Express X8 e testar com os CPUs. Como vocês podem ver, teve uma pequena diferença de performance, mas foi praticamente dentro da margem de erro. Então eu troquei a placa-mãe, achando que talvez esse era o problema. Retestei todos os Ryzen no ASRock X370 Killer SLI, mas a história se repetiu. E sim, o gráfico integrado está desabilitado na BIOS antes que alguém pergunte. Eu cheguei a pensar que talvez o meu 2400G tivesse algum defeito, e daí peguei o 200G para testar, mas o resultado também foi o mesmo. Então, eu tenho certeza que esses resultados estão certos, mas eu não sei explicar por que uma GPU mid-range pode ter essa perda de até 8% em performance, em alguns casos, quando ela é pareada com um 2200 ou 2400G. Eu ainda não achei nada sobre isso online, mas eu vou continuar investigando e atualizar vocês. Nosso próximo game é o Assassin's Creed Odyssey. Estamos rodando ele em Full HD, com preset médio. Esse é um game que odeia as placas de vídeo da AMD, e portanto, foi o único que não bateu 60 FPS de média. Na verdade, se eu diminuir o gráfico para baixo e subir o clock de 2500K para 4.7 GHz, ele bate exatos 60 de média. Nos resultados, vemos o Ryzen 5 1600 com OC um pouco à frente com 54 frames por segundo. O meu CPU em estoque se igualou ao 2500K em OC e o 2400G, por incrível que pareça, ficou atrás do mesmo, mais uma vez reforçando a minha tese de que existe uma perda de até 8% nas APUs quando a GPU está no limite. Outra prova disso é o quanto o 2500K em estoque ficou próximo do 2400G, mesmo sendo um CPU bastante inferior. 1% low, o CPU Hexa-Core mais uma vez mostra ótima estabilidade. Nosso próximo game é o Shadow of the Tomb Raider. Estamos rodando ele em Full HD no preset médio. Eu estou medindo ele apenas nessa parte da cidade, porque é onde notei mais diferença pelo uso intenso de CPU. Vocês podem ver que 2500K com OC não tem folga durante o teste inteiro, mas ainda assim ele consegue levar bem a GPU, ficando entre 98% e 100% quase o tempo inteiro. Nos resultados, vemos que tudo fica meio embolado, com exceção do 2500K em estoque, que nitidamente não conseguiu empurrar tão bem a 580. Isso indica que quem segurou a maior parte da performance foi a placa de vídeo, até porque o 2400G não teve nem ganhos com overclock. Curiosamente, esse mesmo CPU não apresentou uma perda significante em relação ao 1600, o que pode indicar que aquela perda de 8% ocorre apenas em alguns casos.
O nosso próximo game é o Witcher 3, estamos rodando ele em Full HD, no alto, com pós-processamento também no alto. O teste sendo feito em Novigrad, que é provavelmente o local mais exigente do game. Aqui, podemos ver que todos os CPUs empurram a 580 acima de 60 frames por segundo o tempo inteiro. O destaque fica para o 1600, que apresenta um frame time extremamente estável, praticamente uma reta no teste inteiro. Nos resultados, vemos o Ryzen 5 1600 à frente, apresentando pouquíssima diferença com e sem overclock, o que indica que provavelmente estamos chegando no limite da 580. O 2400G com OC não fica muito atrás, com 78 frames por segundo. Já o 2500K com OC fica em 73,8 frames por segundo. No 1% low, o 1600 apresenta uma excelente estabilidade. O nosso próximo game é o Forza Horizon 4. Estamos rodando ele em Full HD, no preset alto, sem resolução dinâmica. Notem que aqui, o 1600 e o 2500K conseguem levar a 580 ao seu máximo praticamente o tempo inteiro. O 2400G também faz um bom trabalho, vendo apenas algumas quedas na casa dos 80% em breves momentos. Nos resultados, vemos o 2500K com overclock embolado com o Ryzen 5 1600 com e sem OC, indicando que chegamos no limite da GPU. O 2400G ficou embolado com o 2500K em estoque, novamente indicando aquela teoria de que pode ocorrer uma perda de até uns 8% no APU, já que o 2500K em estoque é bem inferior. O nosso último game é o Rainbow Six Siege, o terceiro game tiro mais jogado na Steam. Estamos rodando ele em Full HD, no preset baixo, que provavelmente é utilizado para jogar competitivamente. Aqui, vemos o 2500K com OC sendo bem utilizado, cuspindo FPS e batendo 99-100% a maior parte do teste, ficando mano a mano com 1600, também com overclock. Nos resultados, temos 2500K com overclock, um pouquinho na frente do 1600, também com overclock. Pouco atrás fica o 2400G com OC, bem próximo do 1600 em estoque. O 2500K em estoque fica uns 30 FPS atrás. No 1% low, não vemos nada muito chamativo. Sumarizando os resultados, podemos ver que o i5 2500K com um overclock intermediário a 4.5 GHz ainda é suficiente para levar bem uma GPU mid-range como a RX 580. O mais interessante é que o 2500K equipado nesse PC de R$2.000 conseguiu bater o Ryzen 5 2400G, que custa o triplo do preço em 7 dos 9 games testados. Em relação ao 1600, que é um hexa-core, o 2500K brigou no mano a mano em muitos títulos, se saindo melhor principalmente nos games de tiros competitivos online, e tendo uma diferença relevante atrás apenas no Assassin's Creed Odyssey e no Witcher 3, sendo que no segundo ele bateu mais de 60 FPS o tempo inteiro. Tudo isso parece lindo e maravilhoso, né? Mas antes de você sair correndo que nem um retardado para montar esse PC, entenda que você precisa levar em consideração algumas coisas. Em primeiro lugar, eu monto esses PCs baratos como um desafio pessoal. Não é uma recomendação para qualquer um sair montando eles. Se você não tem um bom entendimento de hardware para saber inspecionar e testar os componentes corretamente, eu acho melhor você não arriscar. Vai estudar um pouco, desmonta uns dual-core velho e depois vamos conversar. Ou guarde seu dinheiro e compre um PC novo numa loja, né? É bem mais fácil. Segundo lugar, você vai estar numa plataforma mais velha e as opções de upgrade vão ser mais limitadas. Basicamente, você vai conseguir botar um 2600 ou 2700K e deu. Tem o 3770K também, né? Mas eu julgo que não vale a pena. E finalmente, tanto a AMD quanto a Intel estão se movimentando para oferecerem cada vez mais núcleos e threads. E mesmo que hoje a maioria dos games ainda não saiba aproveitar bem CPUs que vão além do modelo 4.8, a tendência é que as engines comecem a tomar proveito disso cada vez mais. Afinal, nós só estamos nesse modelo hoje porque foi o que a Intel ofereceu por muitos e muitos anos no mainstream. E com a chegada do Ryzen, finalmente eles estão se coçando para mudar. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!